Sentiu alguma coisa, Marcinho? Deu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast dos dois. Estamos começando mais uma edição, Cristiano Silva, sempre pedindo, encarecidamente para você que está acompanhando o nosso canal, se não está inscrito, te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações e espalha para geral. Tem que dar o like. Inscreve. Tem que fortalecer o canal, né? Não adianta, a gente tá aqui na maior batalha, lutando, trazendo convidados ilustres de peso, mas você tem que contribuir também, dar like, se inscrever, espalhar, compartilhar, geral. E tem que também deixar sua opinião. Também. Deixa comentar no chat aqui, comenta, dá indicação de entrevistado nos comentários. Exatamente, até porque hoje teremos mais um convidado de peso. Hoje o assunto é arbitragem, aliás, não é só arbitragem, é jornalismo, arbitragem, são histórias. Porque, como eu sempre digo, só conta história quem tem história para contar. E hoje o nosso convidado, Renato Marcília. Marcília, é um prazer muito grande em tê-lo aqui no Dos Dois, viu? Amigos. Obrigado. Jason, Cristiano, prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos bater um papo agradável aqui, descontraído. Poxa. Vamos ver se a gente conta alguma coisa que eles não sabem. Eu acho que tem muita coisa que eles não sabem. Aliás, não é só... ex-árbitro de futebol, basquete, professor, economista, jornalista, comentarista. Renato Marcília. É uma lista extensa, hein? Não tem muita história aí, Marcília. Vamos lá. Como é que começou, Marcília? Como é que foi... Vamos lá, pelo basquete. Tu começou, imaginou, primeiro do basquete, depois foi pro futebol. Como é que foi isso? Eu jogava basquete. O Grêmio Náutico União. Década de 60. Aí, no final da década, em 69, eu entrei na universidade, Faculdade de Economia da Universidade Federal. E aí não tinha mais tempo para treinar. E eu ia assistir os jogos, sábados, assim, jogo de infantil juvenil, ali no União mesmo. Para encontrar com o pessoal, bater papo. Ali frequentava o clube, sócio do clube. E um dia faltou um árbitro. E aí o outro árbitro lá do jogo, vem cá, o Renato, que ajuda aqui, capitei, né? Não, toma aqui um apito para tu jogar esse basquete. Jogo da molecada ali. Jogo da molecada, eu de 12 anos, 13 anos. Na época eu tinha 18. Aí, tudo bem. Aí tem um sábado, aí vem aqui sábado que vem, aí eu fui, é a federação. Aí depois de 3, 4, eu me lembro que o Franco Conte, cacique, grande cacique, um dos maiores árbitros de basquetebol que tivemos no Brasil, disse, não, peraí, tu tem jeito, não quer fazer o curso de árbitro? Aí eu fiz. E eu fiz o curso de árbitro, comecei a apitar, já no ano seguinte eu fui um campeonato brasileiro juvenil em Feira de Santana, na Bahia, e outro juvenil em 71 em São Caetano, e a coisa foi em 74, eu era árbitro da FIBA. Olha aí. Que é o que é... Federação Internacional de Basquete. Que é a FIFA. Que é a FIFA do basquete. É a FIFA do basquete. Em 4 anos eu fui para sair ali da brincadeira do sábados de tarde no Grêmio Náutico União para árbitro internacional. Sim, isso com 22 anos. Jovem. Eu tinha 23 anos. 23. Extremamente jovem. Quando eu recebi o escudo de árbitro da FIBA. E o curso de economia? No exame... Curso de economia? Continuou? Não, porque basquete não te toma, assim, a arbitragem, não posso aqui, não posso ali, enfim, não tem problema nenhum, né? Faculdade fui tocando normal. Aí já esse sul-americano, fui em La Paz, da Bolívia, eu tenho que fazer o exame para árbitro internacional. Foi até o último sul-americano daquela geração, uma geração maravilhosa, anterior à da Hortência, que foi a de Norminha, Marlene, Elzinha, Marilena, Laís, né? Foi terceira colocada no Mundial no Ibirapuera, foi o último sul-americano daquela geração. Em La Paz, da Bolívia, o Brasil foi campeão e eu passei no exame para árbitro internacional. Bom, dali eu fiz sul-americanos, pan-americano juvenil em Trujillo, no Peru, sul-americano em Montevidéu, sul-americano interclubes em Luna Park, Buenos Aires, até que foi aos Jogos Pan-Americanos do Porto Rico. Convocado pela FIBA, foi o Pan-Americano em 79 no Porto Rico. E eu apitei a final.
Cuba Estados Unidos, final feminina. Basquete dos Estados Unidos. E no masculino, eu tive a oportunidade de apitar o jogo do Isaiah Thomas. Jogava na equipe americana. Ele era universitário na época, era o último ano universitário dele. Cara, que O loucura. Isaiah Thomas e... Puxa, teve um outro que ficou famoso no Boston Celtics. Jogou 13 anos no Boston Celtics, aquela equipe do Larry Bird, que agora eu não estou me lembrando o nome dele, que também jogava naquela equipe. E por pouco, porque ele se profissionalizou naquele ano, ele foi para o draft, foi chamado, era universitário da Carolina do Norte, e aí não pôde disputar o Pan-Americano, foi o Magic Johnson. Magic O Johnson. Magic ele não foi, ele se profissionalizou, junho e julho o draft americano, nos Estados Unidos, né? E aí se profissionalizou, já não pôde, assinou o contrato, não pôde ir no Pan-Americano em agosto no Porto Rico, mas o Isaiah Thomas ainda jogou aquele ano como universitário. O basquete americano é o que nós temos de melhor no basquete, né? Não tem tempo de comparação, estão no outro patamar. Não dá nem para comparar. Sempre tiveram, né? Sempre. Perderam alguns campeonatos internacionais quando mandava equipes universitárias, mandava equipe da DJ League, que eles chamam, que é a segunda divisão, a divisão de promoção. No momento que eles começaram a botar os profissionais, Acabou. e o primeiro ano foi o Dream Team, em 92 em Barcelona, acabou, não perderam mais. Aquele que o Brasil conquistou, que o Oscar foi cestinha, aquilo foi um Pan-Americano. Foi o Pan-Americano de 87 né? em Indianápolis. Ali foi a virada de chave que fez os americanos irem na FIBA e negociarem a ida de equipes profissionais, que até então era proibido profissionais disputar. Sim, o Brasil ganhou do time de estudantes, então. De universitário, mas jogava David Robson. Eles não queriam correr risco. Mas... David Robson em 97 jogou. Não, perdão, eu fui em 87, perdão. 87. E o David Robson estava no Dream Team de 92. Com Michael Jordan, com Larry Bird. Sim, mas quando o Brasil ganhou, não tinha esses feras lá do outro lado, tinha potenciais. Exatamente. Surgindo. Mas foi a primeira vez que uma seleção norte-americana perdeu uma decisão dentro dos Estados Unidos. Não dá para tirar os méritos Não, do não, Brasil não. nisso aí, né? Não. O que o Oscar Marcel, aquela geração, fez foi simplesmente fantástico. Não é? Tanto que o Oscar foi para a calçada da fama lá do basquete. Ele foi convidado, inclusive, para ir para Star Games? Não, foi convidado para ser profissional nos Estados Unidos, mas não aceitou. Não aceitou? Não aceitou. Interessante. Porque na realidade é o seguinte, ele ia ser profissional nos Estados Unidos, primeiro, não ia poder mais jogar pela seleção brasileira. Não sabia disso. Porque se profissionalizava, não podia mais disputar competições da FIBA. Sim. Só a partir de 92, isso. Nós estamos falando de 87. Claro. E tinha o chamado amadorismo por fora, embaixo dos panos. Ele foi jogar em Caserta, na Itália, jogou 6, 7 anos lá, ganhando muito. Mas... Ganhando muito, quase como ganharia como um profissional nos Estados Unidos, talvez nem tanto. Mas nos Estados Unidos ele ia jogar aquela história, né, de road, que eles giram muito a equipe, né? Pode ver nos jogos da NBA. Claro. Tu joga 7, 8 minutos, sai. Joga mais 10 minutos, sai. São 80 e tantos jogos por ano. É uma loucura. Né? E o Oscar, não. O Oscar, lá, como tudo que é time que ele jogou, joga os 40 minutos se precisar. Claro, inclusive no Brasil. Entende? E ganhando muito. Ganhando muito. E um troço interessante, tem fotos do Oscar lá na Itália, segurando a mão de um garotinho, né, que virou ídolo do Oscar. Ele virou ídolo do Oscar. Um garotinho. Esse garotinho chamava-se Kobe Bryant. Louco. Porque o pai do Kobe Bryant jogava com o Oscar. Na Itália. Olha aí. Que loucura, hein? Eu tô te falando, cara, só conta história quem tem história pra pois contar. É. Você é um cidadão do mundo. Renato Marcília. Só na arbitragem de basquete. Não vamos futebol mas é isso que é o mais louco nessa história toda. Porque o Marcília ele começa como árbitro de basquete, tem todas essas experiências, e aí quando é que dá o start, Marcília, para virar árbitro de futebol? Por isso que eu cheguei, Pan-Americano. Ali foi a virada de chave, era uma seleção também. A minha época foi Marcel, Oscar, Marquinhos, Gilson, Hélio Rubens, Fausto, Zé Geraldo, o Carioquinha, não sei se eu já falei. Sim. Era... E tu vê, o Hélio Rubens não tinha tanta altura para jogar basquete. Não, mas era gênio, né? E nem o filho dele, que depois jogou basquete. O Elinho, que é treinador agora. Exato. O Elinho, eu me lembro do Elinho brincando na quadra, no intervalo do jogo, com 6, 7 anos de idade, jogando a bola na cesta no intervalo do jogo do pai dele, do Hélio Rubens. O técnico do Brasil era o Ari Vidal.
Foi o Ari Vidal, foi em 87. Em Foi o Ari 87. Vidal. 87 foi o Ari Vidal. Grande. E depois meu veio pra amigo, Santa Cruz. Falecido, Falecido Ari Vidal. meu amigo Ari Vidal, um cara maravilhoso. Que veio para Santa Cruz. Foi campeão da Liga Pite Corinthians, né? O Pite foi campeão da Liga Nacional com o Corinthians e Santa Cruz. Aquele time do Corinthians Santa Cruz, ele. Ganhou do time de Franca, perdeu os primeiros 2 jogos lá em Franca e ganhou os outros 3 aqui no Tesourinho, em Porto Alegre. E lotou o ginásio. Aquele time do Corinthians é uma pena, né? Não ter uma sequência o projeto. Como foi o vôlei Frango Sul. Porque é difícil. Daí a própria Ubra com o vôlei. Mas é uma questão aí, tu entra num mercado, digamos assim, de potencial financeiro muito diferente do nosso em relação a São Paulo, por exemplo. Aí tu tem que ter uma única empresa que banque isso. Os valores são muito altos, é muito complicado. Nós estamos falando de um estado como São Paulo, tem 43% do PIB nacional. Não, o Marcília teve lá, passou pela Ubra. A Ubra foi uma potência. A Ubra era potência no basquete, no vôlei, no futsal. O Ricardinho, na minha época, eu fui aluno de jornalismo da Ubra. Sim, nós encontramos na faculdade. É que o Marcília não vai lembrar de mim, mas nós dividimos sala de aula. O levantador Ricardinho da Seleção Brasileira. Sim. O Ricardinho tinha o Mão de Pilão, o Gilson Mão de Pilão. Gilson, Ricardinho. Mas não é fácil. Os valores que você tem que competir com empresas que investem em São Paulo, porque, midiaticamente falando, o retorno que tu tem em colocar num clube em São Paulo. Isso é verdade. Não adianta, não existe almoço grátis. Mas eu acho que a torcida aqui, como foi no caso da Pite Corinthians, ela é mais apaixonada. Sim, porque está girando uma comunidade que não tem no futebol um atrativo tão grande, que é o Santa Cruz. Lá no futebol, o Santa Cruz e o Avenida. Mas fico ali. Naquela coisa. O basquete é o ano inteiro, traz o cenário nacional. Eu apitei basquete em Santa Cruz do Sul, numa época que a gente jogava no ginásio da ginástica de Santa Cruz, ginásio colado na parte social, e no ginásio do Corinthians, também, onde era também um ginásio pequenininho, onde inclusive locais onde socialmente se fazia bailes lá, tudo, né? Então, um ginásio com o advento da Pite Corinthians, eles criaram o Arnão, que eles chamam. Tiveram que aumentar. Fizeram um ginásio. Um ginásio maravilhoso. Em homenagem a um ex-prefeito que era muito ligado ao basquete, que era o Arno Arendt, né? Eu conheço ele, o cara... O Luiz Magno fala toda hora. Santa Cruz é o Luiz Magno. O cara é um senhor maravilhoso. Acho que foi prefeito, inclusive, acho que já ouvi falar desse nome. E ele incentivou muito, e o ginásio lá de Santa Cruz do Sul chamam de Arnão, né? Em homenagem a ele. Então fizeram um ginásio que alavancou não só o basquetebol na cidade de Santa Cruz do Sul, mas como uma série de outros esportes, porque se usa como um ginásio polivalente. Um ginásio multiuso. De multiuso. Né? Mas, e ali que eu dizia, a chave foi... pro futebol. Foi pro futebol. Por que foi Pan-Americano do Porto Rico em 79? Porque eu estava apitando basquete lá, e o árbitro de futebol do Brasil, lá convocado pela FIFA, era o José Roberto Reit. E nós nos conhecemos lá. Em 79. 79. Pan-Americano de basquete. Pan-Americano em 79. O que o Reit estava fazendo lá? Estava lá pitando pela FIFA. Futebol. Sim, futebol. Tá. Sim, claro. E aí ficamos amigos. Não, que daqui a pouco poderia também ser começando no basquete. Não. E aí o Reit veio do atletismo. Ele correu 800 metros e tal. Ele sempre foi um atleta na área do atletismo. E ficamos amigos, e aí ele começou a vir a Porto Alegre e se hospedava lá em casa. No Campeonato Nacional. Vinha para os jogos e ficava lá em casa. Até que, semifinal do Campeonato Brasileiro, não sei se estão lembrados. 87 entre... Não, o brasileiro foi em 79, mesmo ano do Porto Rico. Tá. Ele era um Palmeiras Internacional. Palmeiras do Tele Santana. E o Inter do Falcão. E deu aquele em São Paulo, o Mococa, o Falcão. E aí o jogo da volta aqui. E veio o Reit apitar o jogo. Ele ficou lá em casa, nós fomos pro jogo. E ainda lá em casa, conversando no almoço, estava batendo papo e tal. Meus pais, ele. E aí ele disse assim para mim, pô, Renatão, quanto é que tu ganhasse para apitar aquela final
do Porto Rico, há 2 meses atrás, lá, final de Pan-Americano, nível internacional. Zé, chamava de Zé Roberto. Sei lá, basquete não é uma coisa profissional, foi $100, era dólar, né? Porto Rico. Sei lá, $100, mais as diárias, enfim, que a gente ganhava lá. Qualquer coisa assim. Ele olhou para mim e disse ele assim, eu para apitar essa semifinal de brasileiro, não é Pan-Americano, de brasileiro, eu ganho 50 vezes mais do que tu e te chamo de ladrão igual. Já que vai ser ofendido, pelo menos que pague bem, né? Aí nós fomos pro Beira-Rio. E tu ficou maquinando aquilo ali. Não, mas não era o futebol, não fazia a minha cabeça. Aí eu digo, eu ri, tá, ele desde Porto Rico ele via, né? Quem sabe vai futebol? Se quiser, eu gosto de basquete, pô, meu negócio é basquete. Aí nós fomos pro Beira-Rio, chegando lá, me lembro que o diretor de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol, falecido, o professor Valdir Echar. Que foi técnico de basquetebol. E aí chegamos no Beira-Rio, fomos no vestiário, entramos e tal, daí o Valdir Echar me olhou assim, lhe conheço. Era do basquete, claro, né? E acompanhava o basquete. Eu era árbitro internacional de basquete, apitava decisões, apitei 2 finais de Campeonato Brasileiro, Sírio e Francana, Ibirapuera e São Paulo, 77, 78, que era a Liga Nacional de Basquete hoje. Uhum. E o Renato, não, esse aqui é o Renato Marcília, meu amigo. Apitou Pan-Americano aqui e tal. Ele disse, muito prazer, Valdir. E o Renato largou assim, ele quer fazer o curso de árbitro de futebol. Eu não sabia. Eu não sabia dessa, mas vamos lá. Que isso? Não. Aí diz o Valdir Echar assim, vai ver como que as coisas acontecem, né? Nós vamos começar um curso daqui a 2 semanas, mas as inscrições estão encerradas. Mas para ti eu abro uma exceção. Olha aí, cara. As coisas acontecem. Tomou nota do meu nome, aparece lá na Federação de Futebol, onde era ali na Leonardo Trudo. Lá no 8º andar. Eu digo, quer saber de uma coisa? Não custa nada. Não vou parar de apitar basquete mesmo. Fui lá, me inscreveram, fiz o curso. Isso início de 80. E aí começou. E aí a coisa foi, amador, 2ª divisão, primeira... Dividindo basquete e futebol? Não, aí já em 81 parei com futebol, com basquete. Parei com basquete. Quando eu vi que a coisa podia engrenar, eu parei com basquete e pedi licença e aí em 83 eu estava apitando o Campeonato Gaúcho, primeira divisão, 83, 4, 86 eu fui aspirante à FIFA. Sim, aí tu já está disputando, já está apitando o Campeonato Nacional já, Sim, A, B, C. Já tinha apitado até Grenal. Sim, o primeiro Grenal foi em 86, me lembro até o Dia das Mães, um Grenal que eu expulsei o Renato Portaluppi, com 5 minutos de jogo. Dia das Mães? Foi. Esse Grenal foi no Olímpico? Foi, 3-1. Ele tinha 3-1 Grêmio. Não, Inter. 3-1 Inter. Ele fez 1-0, o Inter virou. Ele e o Galvão tinham sido cortados da seleção pelo Tele Santana, lembra? Aquele negócio. O Galvão porque cortaram, depois o Galvão foi reconvocado porque o jogador brasileiro... E o Renato porque aquele negócio do Leandro fugiram da concentração. Lateral direito do Flamengo. Na verdade, o Leandro foi cortado. O Renato saiu em da toca, eles fugiram da Toca da Raposa juntos, para uma balada, e aí o Leandro foi cortado e o Renato, em solidariedade disse que não ia para... Bom, mas enfim. Mas mereceu tomar até Grenal, 86 e tal. Mas o que o Renato fez para tomar o cartão? Me lembro, pegou, marquei uma falta, ele parou na frente do Robertinho, pegou o Robertinho pela camisa e jogou longe. Ali bem frente à social do Grêmio. Era bem do Renato. Bom, hoje nos damos bem os dois. E aí tu vermelhou direto. Porque naquela época não tinha amarelo, depois vermelho, era o vermelho. Não, tinha. Já tinha? Tinha amarelo, vermelhei direto e ali começou. Aí comecei a ficar conhecido, tal, aquela coisa toda, apitando jogos finais, Campeonato Gaúcho, apitando o Campeonato Nacional. Em 86, eu já era, final do ano eu fui aspirante à FIFA, 89 eu fui para a FIFA. Quer dizer, tanto no basquete como no futebol, foi assim uma coisa muito rápida. Né? Mas tem uma situação, Marcília, que para mim que tá o seguinte, o basquete é a paixão. Tu foi porque tu jogava, gostava, era estudante na URGS e foi
para dar um complemento de renda, imagino eu, porque gostava. Nem complemento de renda, porque às vezes nem pagava, basquete não pagava. Mas era o amor. E de estar junto com o grupo. Com a galera. Com a galera que eu me criei jogando lá e tal. Então, o futebol... Até hoje a gente se reúne, tem um grupo, até hoje, que a gente se reúne quase que uma vez por mês aqui e jogava, era muito bom. Por exemplo, aquele professor de português lá, que era soletrando, o Sérgio Nogueira, é daquele grupo. Mora em Porto Alegre, o Sérgio Nogueira? Não, o filho dele mora aqui. Ele foi morar no Rio, casou com uma carioca e o filho dele mora aqui. Vai trazer ele aqui também. Professor Sérgio Nogueira. E tem do médico conceituado, doutor Ricardo Fossati, o irmão dele, engenheiro, o Eduardo. Sim, mas aí tu foi pelo... O Thelmo Zanini, que trabalhou na igreja. Mas foi pelos amigos, aquela galera toda. Essa turma, o Fernando São Vicente, a gente se reúne quase que mensalmente para almoçar ou jantar juntos. O futebol... que tu não gostava, não fazia parte dos teus planos. Não é que eu não gostava. Até eu jogava futebol de colégio, aquela coisa, mas não era uma coisa... Sim, o basquete pesava mais. Claro, no coração pesava. O futebol foi por uma questão de, vou ganhar mais e... Ali pesou um pouco a parte financeira. Foi quando o Wright disse. Imagina. Não, mas eu tô negócio, tu ganha 50 vezes mais quando tu chega na FIFA, né? Claro, claro. Mas tu conseguiu. Não, mas até no Campeonato Gaúcho, segunda divisão, ganhava mais. Mas não chega a ser 50 vezes, mais tu ganhava no basquete, né? É evidente, é muito menos. E o holofote é bem maior também. Não, é evidente. A mídia, quer dizer, o futebol me levou para... Cheguei na FIFA, a FIFA me levou para a mídia, TV Globo. Fiz uma carreira de 20 anos e agora fiz o campeonato maravilhoso campeonato na TV Record. E tá voltando ano que vem. Se Deus quiser, agora em 2023, vamos ver. Mas até chegar a 23, eu quero pegar o seguinte, aí tu foi pra federação, te formou árbitro, começa a apitar nesses campos... Tu pensa em largar. Por quê? O que aconteceu Aí tu pensa em largar porque tu começa o campeonato amador. Onde o cara chora e a mãe não vê. E aí tu sai em camburão. Campeonato de amador, os caras estão atrás de ti no alambrado, pendurando a cerveja no alambrado. Tu tá apitando o jogo. A Copa tá aqui atrás. É verdade. Quantas ameaças te fizeram? Dezenas. E o policiamento é assim, tem 3, 4 policiais. O amador deve ter uns 2, 3 ali. Tudo ali do morando da cidade, pô. Então... Cidades pequenas e pelo interior aqui. Qual foi o teu primeiro grande jogo nacional? Tem o Grenal de 86, né? Que tu mandou pra rua o Renato. Aí, Renato Marcia mandou pra rua o Renato. Primeiro jogo, que aí começa a apitar jogos. Sei lá, na época tu apitava, por exemplo, um Bahia Esporte. Era um grande jogo. Era um clássico no Nordeste. Claro. O que é o primeiro grande jogo? É um Palmeiras e Corinthians? É um Fla-Flu? Tem esses jogos todos, né? Aí começa a ser uma sequência natural. O Grenal é o mais difícil de apitar. Tu apitou aí Palmeiras e Corinthians, os grandes clássicos. Por que o Grenal é o mais difícil? Sempre eu falei. E quase todos os árbitros de fora que vêm aqui dizem a mesma coisa. Mas por quê? A rivalidade é muito grande. É muito maior que em qualquer outro lugar do país. Talvez pelo fato, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo tem, digamos, 4 grandes clubes. Entre aspas, 4 grandes, porque, sei lá... 4 e 4 lá. 4 de nome. Pode ser que o Vasco e o Botafogo hoje não tenham... não está no mesmo nível. É uma torcida fanática. Mas exatamente, mas... Né? E na época eram clubes que ganhavam títulos, mas com frequência também. Então, ou seja, essa questão da rivalidade dilui. Sim. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, dilui. Quer dizer, é muito comum tu ir no Rio de Janeiro encontrar o pai Flamengo, filho Fluminense, ele disse, Flamengo e Vasco é mais difícil. Flamengo e Vasco é mais difícil, como Palmeiras e Corinthians é mais difícil. Mas o pai São Paulino e o filho Santista... Teve um jogo aí do Botafogo Flamengo, tinha um vascaíno na torcida do Botafogo ali. Então, entende? Então, isso é mais... Aqui no Rio Grande do Sul, é caso de deserda. Perde a herança. Perde a herança. Aqui no Rio Grande do Sul a coisa é diferente. Ou seja, o gaúcho, ele é muito... digamos assim, belicoso. Tá, mas tu apitou Atlético Mineiro e Cruzeiro lá, não, também não. Aqui é pior. Também não tem, aqui é muito pior. Repar é difícil. Remiparar, Paysandu é difícil, mas não é igual. Atletiba, muito menos. O Marcílio... Porque o Paraná está entupido de gaúcho, de paulista, no norte do Paraná. Então isso coisa dilui muito. Aqui não. E o gaúcho tem aquela questão, né? Vida e tempo.
lembra? PTB, UDN. Chimango Maragato. Chimango Maragato, é PT, anti-PT, enfim, e é muito belicoso. Tudo se resolve na discussão. Levando para o outro lado, é o Estado que, proporcionalmente ao número de habitantes, tem o maior número de ações judiciais. Aqui no Rio Grande do Sul se judicializa tudo. Tudo vai pra justiça. O cara, eu brigo com o Cristiano, aí... vou pra justiça. Não, peraí um pouquinho, Cristiano, vamos negociar. resolver. Não, vamos discutir na justiça. Tudo é na justiça, assim. O gaúcho tem essa dificuldade de sentar E negociar. e negociar, desarmar os espíritos. Né? Tudo na ponta da daga. Eu sou professor de Gestão Estratégica de Esportes da Fundação Getúlio Vargas, do curso FGV FIFA CIES. Por que FIFA CIES? Porque é o curso homologado pela FIFA e pelo CIES, que é o Centro de Estudos de Neuchâtel, na Suíça. Né? E no Brasil quem dá o curso é FGV. Então, o Fernando Prazo é meu aluno, o Kaká foi da turma posterior a mim, mas eu não era professor ainda, o Mauro Silva foi meu aluno no ano passado, ou seja, muita gente fazendo transição de carreira, inclusive em outros esportes. A Kelly da WNBA, pessoal de judô, enfim. Pessoal se especializando. Estudando para trabalhar dentro do esporte. Não é? E tem no curso de Gestão Estratégica um módulo inteiro que é motivação, liderança, conflitos e negociação. Gestão de conflitos e negociação. Então, ali eu estudei, eu fiz o curso, modéstia à parte, eu tirei 10 no curso todo, que é um ano, e fui convidado para ser professor, porque o curso, sou professor de Gestão Estratégica de Esportes e também de Estratégia de Patrocínio. Mas o curso tem Gestão Estratégica de Esportes, Estratégia de Patrocínio, Marketing Esportivo, Direito Esportivo, Gestão Financeira, Comunicação de Eventos Esportivos. Cada disciplina são 2 meses, então é um ano, praticamente é MBA, que eu fiz esse curso. E o Renato Tradi, o Baca, né, que foi do voleibol, é o representante do CIES no Brasil, e ele está agora no Catar, já há 8 meses, lá na organização da Copa do Mundo. E então a gente aprende essa parte da negociação, de sentar, diluir, não encarar não encarar o oponente como um adversário na negociação. Não entender que a negociação não é uma pizza que se eu pegar de 8 partes, se eu pegar 4, se eu pegar 5, tu vai ficar com 3. É quase uma gestão de crise. E gestão de conflitos. Tem a unidade que é de gestão de conflitos e tem a de negociação. E é isso aí. A gente negocia na vida em tudo. Mas o gaúcho mudou um pouco nisso, né? Não. Segue a mesma coisa. O trânsito, por exemplo, nosso trânsito. Horrível. Eu tenho um amigo meu, ele trabalhou na Rádio Gaúcha e mora em Vila Nova de Gaia, do lado do Porto. Quem é O Luciano Gasparim. Luciano Gasparim, sim, conheço. Ele mora lá uns 7, 8 anos, conversando com ele. Ele esteve aqui porque faleceu, acho que foi o pai dele que faleceu. E ele veio aqui, voltou. E eu conversando com ele, que eu estava a fim de aeroporto, tem uma agência de viagem lá em Vila Nova de Gaia, né? Que atende aquela região norte de Portugal toda. E eu conversando com ele, disse, pô, Marcílio, fiquei triste. Ele. Primeiro pela morte do meu pai, mas depois não é isso. Fazia muitos anos que eu não voltava a Porto Alegre. Eu vi as pessoas irritadas, brabas, um trânsito caótico, ninguém respeita ninguém. Quer dizer, ele ficou um prazo assim, de 6, 7 anos fora. Então ele sentiu essa modificação no ânimo das pessoas mais amargas. Mas será que é só o gaúcho tá assim ou o povo brasileiro de um modo geral? Marcelo? Eu tenho uma teoria, as pessoas não vão gostar de ouvir. Porque as pessoas, de uma forma geral, não é tergiversar o termo exato. Pensaram mal uma frase do grande professor, o pai do Chico Buarque de Holanda, o Aurélio Buarque de Holanda? Não é Aurélio, é o... Ai, meu Deus. É o historiador. Que isso assim, o brasileiro é um povo cordato por natureza. Não é. Ele quis... Não é o que ele quis dizer, não é o que... Não é o que se interpretou. Não é o que se interpretou. Eu vou ser duro. Vamos lá. Eu vou ser duro porque eu viajo muito. Tu é um cidadão do mundo, verdade. Eu tenho um filho que mora na Alemanha. Estava lá há pouco tempo também. Cheguei lá um mês atrás, 15 dias atrás. Tá? Então viajo muito mais na Europa, né?
Vou para lá e viajo, aproveito para viajar. Vamos lá, com toda a responsabilidade que eu tenho para dizer. O brasileiro é mal educado. O brasileiro é violento. O brasileiro é preconceituoso. Já estamos vivendo Forte, isso. hein, Marcílio? Quem não gostar do que eu estou dizendo, paciência. Não, Agora, opinião. pode ser que eu esteja também fazendo isso, fazendo comparações. Não, mas na verdade tu tá fazendo comparações. Tu veio da Europa, tu vivenciou várias culturas e... Não, porque lá tudo é melhor que aqui. Não, Ah, não por é. que que o brasileiro é mal educado? Eles têm os problemas lá deles também. Evidentemente que tem. Claro que muito menos que nós. Violência, por exemplo. Pô, lá tu não vê dificilmente vê sair no jornal, tu abre o jornal... Fiquei lá um mês. Eu não vi um único jornal dizendo assim, fulano deu um tiro. Esquece. Homicídio. Na Alemanha. Assassinato. Tu deixa o carro aberto. Eles têm problema, bebedeira de alemão, sei lá, na Holanda. Enfim, eles tiveram os problemas deles há séculos de invadir a África, aquela coisa toda, de colonialismo. Sim. Mas hoje tu não tem uma impunidade. Isso é fundamental. Eles conseguiram fazer uma sociedade que as pessoas se respeitam. E as leis funcionam. E as leis funcionam. Eu mostrei para vocês ainda há pouco aqui numa cidade de Regensburg, fica a 130 quilômetros de Munique, que é da época foi das 3 únicas cidades tomadas pelo Império Romano, né? Quase 2.000 anos. Vocês viram uma ponta de cigarro na calçada? Limpo. Nas fotos que eu botei para vocês? Não tem. Mas aqui os caras limpos? Não limpo, claro que limpo, mas Os caras não jogam. Os caras não jogam no chão, pô. Os caras botam. Tu vai em Londres, tem 8 milhões e meio de habitantes. O meu filho mais moço morou 3 anos lá. E tu vê as pessoas saírem de um local comendo e daqueles montes de cafés, pubs, eles pegam. Saem com uma sacolinha de plástico e pegam o copo. Sim, os restos e botam ali dentro. Aí na primeira lixeira eles vão lá e colocam. Educação. E separa o lixo reciclável do... Não. Educação. Tem Educação. 3, 4. Então, é isso. É essa a questão. Por exemplo, aí para tu ver que as coisas... Até para não... Pô, só tá elogiando? Não. O cônsul alemão no Rio de Janeiro matou... Matou, tá sendo investigado. Vai pra lá agora, né? Tá solto. Tá solto, mas... Não, aqui a impunidade é forte. Eu concordo contigo. Aqui as leis não funcionam. Aí acontece o seguinte, ele vem para cá, faz isso e tá solto. Pergunta se um brasileiro vai para lá, faz isso, tá preso. Tá preso. Tá preso por 30 anos, pô. Mas aqui eu acho que as leis, Marcília, elas foram feitas já pro cara cometer o crime. Às vezes uma vírgula mal colocada, ela já faz com que o bandido escape. Muitas vezes eu nem culpo o juiz, o desembargador, que tenha soltado, soltou porque estava escrito. Não é? Segundo eu li, ultrapassaram os prazos para deixar uma pessoa presa e tal, enfim. Mas a questão é da legislação. Quer dizer, você faz uma legislação que transforma o criminoso em vítima. Eu vou passar para o Claro futebol. que do anglo-saxão, para nós, a legislação romana, a nossa é aquela coisa de tentar reabilitar a pessoa. Sim, é que tu não reabilita ninguém. Né? Nos nossos presídios, o sistema carcerário não reabilita ninguém. O sistema jurídico, principalmente do anglo-saxão, a função é punitiva, né? Pô, É diferente. Até perdendo a mão, às vezes, em determinados locais. Então, quer dizer, é diferente. Enfim, é uma questão muito ampla, envolve questões sociais, Mas, ô Marcília... mas é isso que eu digo, podem não gostar, mas o brasileiro é violento, é mal educado e é preconceituoso. Mas é só o brasileiro ou toda a América do Sul, todo o continente? Vê o que os brasileiros sofrem, os jogadores brasileiros sofrem, torcedores argentinos. Né? Nem precisa ir lá. Eles vêm aqui e ficam chamando de macaco. E se fala que a Argentina é o país mais europeu da América do Sul. Já foi. Até a década de 60. Tanto que eles têm metrô em 1900. Já foi. Enfim, a deteriorização econômica e social da América do Sul e da América Central em relação
digamos assim, a América do Norte e a região da Europa, é um troço... Esse gap, ele aumenta cada vez mais. Ele devia diminuir. Não sei se tem interesse dos nossos políticos em diminuir. Não, mas até tem... Diminuir. Eu tenho medo, quer dizer... Claro que tem. Quando meu filho vem da Alemanha, ele morou 5 anos na Áustria e mora 8 na Alemanha, 13 anos. Ele morou 3 na Suécia estudando. Se desembarcar aqui vai ser apavorado. Estudando. Não, ele desce aqui, aí quando... Olha o negócio do exemplo da educação, não é que ele seja mais educado que ninguém, porque lá é assim. Aí eu levo ele ali no supermercado. Posso dizer, ele perto de casa. Sim. Enfim, é o Zafra que tem ali, né? Que eu moro ali perto do Zafra desse Brasil. Aí outro dia, entrei de carro com ele, vocês vão achar graça. Eu entrei de carro com ele, estacionei o carro, e ali tem umas faixas de pedestre também, para tu entrar na parte principal. Ali tem, carrinho, passar. Aí tu desce do carro, dentro do estacionamento, tu atravessa para entrar no supermercado. Aí eu desci do carro, quando eu olhei, cadê o André? Cadê meu filho? Ele estava fazendo toda uma volta e entrando no Zafra pela faixa de segurança. Lá. Porque já é automático. Sim, já vem. Lá é assim. Eu digo, meu filho, parei um pouquinho. Pai, não tem a faixa de segurança lá? Então eu tenho que atravessar por lá. Por quê? Porque lá na Alemanha... A cultura é assim, né? Entende? É isso que eu estou querendo dizer. Ele não é mais educado que ninguém. Não é, ele foi educado por mim, é brasileiro, vive lá, absorveu e aculturou aquela coisa de tu respeitar. Né? Falando sobre crime, falando sobre o que a gente falou aí, sobre, enfim, violência e tal, o Marcílio apitou na época do Castor de Andrade. Chegou a apitar jogos do Bangu? Sim. E ele aparecia mesmo? Ele batia de frente com os caras? Não, olha, eu me lembro de um jogo, o Mauro Galvão jogava no Bangu. No 86, por aí. Teve um timaço lá do Bangu. Paulinho, Criciúma, Galvão, Baby, Marinho. Eu apitei o jogo do Bangu lá em Moça Bonita. E o pessoal não gostou e realmente não fiz uma arbitragem legal, reclamaram pênalti lá, aquela coisa toda. O pessoal do Bangu. Acontece. E a torcida querendo o meu fígado. Lá em Bangu. E o Castor de Andrade na arquibancada. E os seguranças também. E aqueles montes de segurança em volta dele. Quando ele viu que o troço engrossou, porque ele é inteligente, não adianta eu querer brigar com o árbitro. Eu vou ter árbitro toda semana apitando jogo meu, né? Claro. Mas de vez em quando ele soltava os caras. Não, mas ele... Quando eu vi, ele estava saindo assim para entrar no vestiário por baixo da arquibancada. Eu vi ele vindo na minha direção, parou na minha frente, abriu os braços para a torcida e fez sinal. Ninguém encosta nele. Ele entrou na minha frente, com os auxílios, fazendo sinal para virem com ele para dentro do vestiário. Chegou lá, fique tranquilo, ninguém vai tocar em vocês. Não quero nem discutir a arbitragem. Chamou o segurança dele, aqui, proteção. Saí tranquilo, foi um dos lugares que eu saí mais tranquilo, foi Moça Bonita. Mas o teu amigo Zé o Reit, ele... foi do Maracanã, mas foi aquele Fluminense Bangu. Ali ele se mas não foi ele foi seguranças, né? Não foi ele que veio de lá sempre. Ele não... E isso... Foi a única vez que eu tive um contato com ele, e outros árbitros diziam a mesma coisa em relação a ele. Ele disse, não, só vou ter prejuízo. Não. O clube vai ter prejuízo, eu vou ser prejudicado. Árbitro, eu vou criar um problema com os árbitros, que é quem decide o jogo. Vai chamar uma atenção desnecessária. Não, errou, acertou, fui prejudicado, não fui. Paciência, vida que segue. E ele tinha essa forma de ver. O Castor de Andrade não era problema. O problema, por exemplo, eu apitei na mesma época que o Pablo Escobar era o capo de tudo capo em Medellín. Lá em Medellín. Era o capo de tudo capo em Medellín e os irmãos Rodrigues em Cali. Vocês viram a série Narcos? Sim, sim. Só que o Pablo Escobar, ele não era... Sabe que ele não era torcedor do Nacional de Medellín, né? Ele era do Independiente de Medellín. Deportivo Independiente de Medellín. Só que ele ajudava o Nacional porque era o time que estava na crista da onda. Na crista da onda. Chegou a ser campeão da Libertadores, perdeu uma final para o Grêmio, ganhou depois. Né? Do Olímpia. Em seguinte. Né? Enfim. Foi apitar um jogo lá? Vários. Lá eu fui seguido. Tanto em Medellín como em Cali. Depois, quando deu problema, lembra que botaram o revólver em cara de árbitro e tal, do Juan Carlos Tô.
e de outros. A Sul-Americana suspendeu a Colômbia por 1 ano. Eles iam jogar em Cúcuta. Eles iam jogar, a Colômbia ia jogar em São Cristóbal, perdão. Cúcuta na Colômbia. E eu ia a São Cristóbal para o jogo Nacional de Medellín, América de Cali, lá em São Cristóbal. Sim, mas os caras iam mandar, os caras lá, se tivesse que pegar... Mas é o seguinte, aí tu tira do centro, tu foca e leva não sei quantos quilômetros para ir até lá. Mas um árbitro brasileiro, os caras devem estar mais tranquilos. Eles gostavam de mim lá. Eu ia com alguma frequência à Colômbia, eu nunca tive problema lá. Esse jogo foi o que a Conmebol, que eles pediram, não queriam argentino nem uruguaio, e aí te mandaram lá? Foi. Que ano foi isso aí, Marcílio? Acho que foi 93 ou 4 antes da O Copa. jogo era Nacional e América de Cali? Não. Esse jogo Atlético? que eu fui já era em Medellín. Esse que tu foi onde eles não queriam uruguaio e argentino? Não é que eles não queriam, os uruguaios pediram o árbitro colombiano. O grande árbitro lá era o Jesus Dias Palacios. E não quis ir também, não vou, o árbitro colombiano não quis apitar, e Jesus Dias Palacios teve bandeira dele. Nós ficávamos no Hotel Veracruz, em Medellín. Um dia ele estava parado com os auxiliares, desceu uns caras de moto, disseram pro Jesus assim: Chuco, sai daí. Chuco era o apelido dele. Chuco, sai que não é contigo. Ele se afastou, os negros metralharam bandeira na cara dele. Porra! Metralharam em frente ao Hotel Veracruz, Mataram bandeirinha? Procure na bandeirinha colombiano assassinado em 93. Procura no 93? Acho que foi 92, por aí. Ordem do narcotráfico. Mas parece que o Bandeira estava envolvido em questão que eu ouvi falar de aposta ilegal. Né? Em 93. O pai do Lustô vai apitar, que é o árbitro que apita vários jogos hoje, né? Hoje. O pai dele apitou uma final Olímpia e Atlético lá na Colômbia, e ele conta a história, o auxiliar dele contou a história, acho que ele não tá mais vivo, né? O Lustô tá vivo. Tá vivo? Claro. Bom, mas eu via pelo bandeirinha, e ele diz que estão no café da manhã. No café da manhã. Chega o cara e fala assim, para tudo dar tudo certinho para o jogo. Isso aconteceu. Estava no Hotel Continental em Medellín. E estava um empresário junto no café da manhã, não sei se era o Lázaro ou o Figuer, agora não me lembro. O Figuer? Não me lembro qual dos dois. E eu sei, acho que era o Lázaro, e que trabalhava com a Conmebol. E chegaram os caras, paletó, gravata, bonitinho. Atlético e Olímpia na final. E disseram para ele $100 mil para Nacional ganhar. E ele se virou, fez sinal para eles irem embora. O Lázaro, foi o Lázaro, o Marcos Lázaro. É isso aí. Se virou para isso. Pô, ele era um baita do empresário. Não, sai daqui. O cara puxou o revólver, botou na boca do Lázaro. Não é contigo que nós estamos falando. E o louco é que o Atlético ganha nos pênaltis. Isso. E eles sequestram E ele sequestra o Lustô e ele ganhou nos pênaltis, disseram assim para ele: tu não fizesse o que a gente te mandou. No sequestro, levo ele para a estrada. Leva. Pô, vou matar o cara. Tu não fizesse o que nós Pedimos, né? pedimos, determinamos. Mas como nós somos honestos, olha, nós somos honestos. Não vão matar. Nós somos de palavra, tá aqui a mala com $100 mil. E foram embora. E ele ficou com $100 mil? E ele pegou e entregou na Conmebol. Sim. E a Comebol ficou com dinheiro. Aí o que fizeram com o dinheiro até hoje, não sei. Não recebeu? Isso na época do Pablo Escobar, Isso na época em do Pablo Medellín. Escobar, é assim que a gente apitava lá. E tu não passou por isso também, ô Marcílio? Não, eu nesse jogo que eu fui fazer, nenhum árbitro, então, Federação Uruguaia não pode ir Uruguai, não pode ir argentino, não deixe argentino. A Paraguai não deixe Paraguai, ninguém queria deixar aí. Aí eles ligaram para o doutor Abílio de Almeida, que era o vice-presidente da comissão de arbitragem da FIFA. O Juan Londonho, que era o presidente. Manda o Renato Marcília. Putz, grilo. Eu não vou mandar meu árbitro da Copa para ele. Vocês não se entendem? Copa 94. Isso. Que viria. Eu já estava convocado para a Copa. Não vai meu árbitro da Copa. Não, aí ligaram para o doutor João Avelange. E o Avelange conversou com o Abílio, o doutor Abílio, então, ele ligou para lá e disse: tudo bem, eu vou mandar o Marcília. Mas se encostarem um dedo nele, eu tiro a Colômbia do mapa da FIFA. Vocês já foram punidos uma vez. Não pode vir. Aí fui eu, o Edmoro de Toffoli e o João Paulo Araújo. Negrão, forte. Era árbitro, mas na época o árbitro ia de bandeira. De bandeira também. Ia um árbitro com bandeira. Fomos lá, chegamos em Bogotá.
já tinha o pessoal da Carabineiro nos esperando em Bogotá. Entraram no avião conosco, fomos para Medellín. Levaram para o hotel Vera Cruz, onde metralharam o bandeira do Jesus Dias Palácio. Só atende telefonema, vocês vão ficar os 3 num quarto só. E só atende, vai ficar policial na porta do hotel, segurança, só atende o delegado da Comebol, o Romero. Tocou o telefone, era ele, pode descer. Era, sei lá, 7 horas, 6h30, por aí. O jogo era às 8h30. Nós descemos, quando chegamos na porta, tinha carro blindado, motocicleta com policial. Tudo para. Aí o João Paulo Araújo, o Negrão, ficou pálido que nem essa folha de papel aqui, né? Olhou, aí se virou para mim e disse assim: ô Marcília, para que tudo isso? Pô, ele não sabia onde ele estava metendo. Eu disse para ele: ô João Paulo, isso é pra gente entrar no estádio. Diz ele, e pra sair. E pra sair, eu digo, depende do que tu fizer lá na bandeira. Né? E pra ganhar pelo menos 50 vezes mais, né? Não te deu saudade de apitar basquete, não? Olha, a gente passou, cara. Sim, mas daí foi pro jogo e não aconteceu nada. Nada não aconteceu. Chegamos lá, entramos. Outra que vocês vão achar engraçado. No estádio, o Atanásio Girardot. Final de 95 do Em Grêmio. Cali é o Pascoal Guerreiro, 2 estádios grandes. Povo colombiano, detalhe. Povo colombiano. Sensacional, povo. Educado. Espetacular. Pô, gosta de futebol. E eu gosto de brasileiro. Vão com as famílias. Tu vai para estádio de futebol, tu não vê aqui coisa que tu vê aqui. Eles levam mulher, filhos para arquibancada, ou seja, essas confusões que a gente vê aqui, pancadaria, lá não tem. Marcília, a grande prova foi o que eles fizeram com a Chapecoense, com o desastre da Chapecoense, a solidariedade. Eles são. Eu adoro a Colômbia, até porque é um país bonito. É um país bonito. E sempre foi muito bem tratado lá, apesar disso, né? Mas apesar crime, disso, é o crime. Aí é o crime, é diferente. Mas olha, é um povo maravilhoso, eu gosto demais da Colômbia, tenho muitos amigos lá na arbitragem até hoje, colombianos, que eram da minha época, Armando Peri Royas, João Jairo Toro, enfim, e que me vende agora a cabeça, mas, enfim, eu estava falando do Atanásio Girardot e na entrada, parece até piada, mas não é. Tem a entrada do vestiário da arbitragem, no Atanásio Girardot em Medellín, não sei se hoje ainda tem, mas bem em frente do outro lado da rua tem uma funerária. Não sei se é coincidência. Já sai encomendado, já sai fardado com paletó de madeira lá. Eu brinquei, vem cá, isso aqui que é? Direto do produtor para o consumidor, sem intermediário. Mas sei lá se é porque a funerária se instalou ali um dia. Mas enfim. Mas eu nunca tive problema, assim. Sabe qual era o grande problema na Colômbia? Na realidade, não era que por causa do narcotráfico botava dinheiro. É a aposta clandestina que hoje tem no mundo inteiro e não é clandestina. Mas tem a clandestina ainda, né? Ainda tem, mas vai tu ver. Os caras hoje apostam. Hoje, basicamente, tá liberado. Não, está oficial. Tu entra no site de Singapura e tu vai lá, tu aposta quem é que bateu o primeiro lateral, qual é o primeiro pênalti. E aí, quem é que garante que esse cara da segunda divisão, tu de um time do interior que foi 7-0. Farroupilha? Farroupilha lá, com o Bagé. No interior de São Paulo, na Série A3, estão investigando. Estão investigando. É que essas não têm tanta visibilidade, claro, né? então o que acontece? Tu bota esse jogo no site de apostas, e aí o cara vai lá e para engavetar juiz, jogador, goleiro da terceira, da Série D, o Campeonato Cearense parou no ano passado. Não sei Marcília, já te ofereceram dinheiro para engavetar jogo? Não. Nunca tentaram? Honestamente, nem chegaram perto. Eu digo sempre, eles sabem, né? Com isso quem é que eles lidam. Mas então eu quero dizer o seguinte, sabe o que aconteceu, o negócio de botar revólver na cara de árbitro, na Colômbia, aquela coisa toda? Era a questão da aposta. Os caras iam para arquibancada, isso, quem viu na arquibancada me contou, é assim, um com o outro aqui, $100 de quem é a primeira lateral. Claro, na hora. Na hora aqui. $200 o primeiro escanteio. A favor de quem?
$1.000, quem vai fazer um gol? Quer dizer, aí já começa a entrar naquela, pô, vem cá, eu tô pagando aqui, quem sabe eu vou lá dar uma grana pro cara chutar uma bola para lateral para ganhar $100. Entende? Olha a relação que acontece nisso aí. Aí eu te pergunto o seguinte, se o cara dá $1.000 para um escanteio, o que ele está disposto a gastar $1.000, apostar no escanteio? O que ele não está disposto, quanto é que não vale o resultado de um jogo? Entende? E aí o seguinte, o que é o narcotráfico nisso aí? Quem é que tem dinheiro para fazer esse tipo? Os narcotraficantes. Quem é que... Porque não é $1.000, é $15.000, Claro, $20.000. quem é que tem dinheiro para sentar numa arquibancada na tribuna e começar? Vamos apostar $1.000 no primeiro escanteio? Sim, Vamos apostar $2.000 o primeiro jogador expulso? Então, aí começa a subversão dos valores. Né? Bom, aí eu vou ter que ir lá falar com o jogador, que eu vou apostar $1.000, ele bota a bola para fora, ele ganha 500, eu ganho 500. Se pegar um jogador... Que entra no esquema. Né? Que entra no esquema. Né? E o narcotráfico entra aí. Lá, pelo menos, era assim. Que era quem tinha dinheiro sem origem para postar essas coisas. Lá na Colômbia foi o pior... eu não sei se chegou a ter medo de apitar esse jogo, que estava todo mundo lá te esperando. Não, evidente que... Receio. Com receio Quando a FIFA dizia, assim, Marcília, precisamos que tu vá na Colômbia apitar um jogo que ninguém quis apitar por medo. Algum motivo teve que ninguém quis ir. Agora, eu também fui respaldado, né? Pelo presidente da FIFA e por todo mundo. Mas o Marcílio foi apitar um jogo num local onde o Escobar derrubou um avião para matar um candidato à presidência, que era contra o narcotráfico, que ele matava juiz, matava policial, o juiz de direito, de tudo. Claro. Um árbitro de futebol... Foi lá que uma foi barbada. Um árbitro de futebol, uma barbadinha. Ele explodiu o Palácio da Segurança Nacional. Tanto que foi lá que se criou o juiz sem rosto, né? Sim, o juiz que julga. Que julga, o juiz sem rosto, que eles iam de capuz. Sim. E ninguém sabia quem era o juiz que estava julgando o narcotraficante. Bah. Porque senão... Que é outro negócio. Como é que tu vai chamar um juiz de covarde quando o cara pega uma sentença, vai na casa do juiz, bota o revólver na cabeça dele e é o seguinte, ó, tu assina aqui a absolvição, pode escolher. A absolvição até esse revólver aqui na tua testa. Ou de um filho, ou de uma filho. da esposa. Tu vai criticar um juiz? Não dá. Entende? Então, mas por isso que eu digo, tu não faz, porra, olha onde é que eu vou me meter. Tem que haver todo um aparato. Já era casado naquela época? Sim. E a tua esposa aqui? Não, ela ficou sabendo essas coisas 6, 7 anos depois, quando eu parei de apitar. Capaz Claro. que tu não contou. Evidente que não. Se eu Mas nem na volta? Não, se eu conto na volta, eu não vou na seguinte. Acabou a carreira. E Pô. quando, e quando tu contou, o que ela disse? Pô, agora não adianta. Não, e foi em doses homeopáticas. Ainda, Pô, levei pílulas. uns 6, 7 anos pra contar tudo. Já tinha filho, já? Já tinha filho. Meu filho mais velho, que mora na Alemanha, não gosta de futebol por causa disso. Não, viu? Tá aí, ó. Se incomodava no colégio. Cada Grenal que eu apitava era teu pai é ladrão, não sei o quê. Meteu o Renato pra rua, mas não. Claro, e eu apitava um monte de Grenais naquela época. Ele já tinha 10, 12 anos. Que Da gurizada. O menor, que morou em Londres, estudou em Barcelona, fez faculdade nos Estados Unidos, jogando tênis, esse gosta de futebol. Mas esse, quando eu parei de apitar, ele tinha 6 anos, o Guilherme. Né? Então ele não sofreu. O mais velho, o André, que mora na Alemanha, sofreu. Mas vamos então lá. Ele não gosta. André, por que tu não gosta de futebol? Tá, eu brigo no colégio e tiro meu pai de casa. Tu sabe que o meu filho mais novo não gosta de futebol. João Pedro vai fazer 7 anos. Porque ele associa o futebol com meu pai vai trabalhar no domingo, enquanto todo pai tá em casa. Por quê? Por causa do futebol. Minha mulher foi pai e mãe deles durante todo esse tempo. Pô. As nossas esposas são assim também. É assim. A gente tá sempre na luta. Mas essa pergunta não pode faltar. Quando eu... Na época eu assinei o contrato com a Rede Globo, comecei a viajar. Na época, jogo tudo ao vivo, né? Na época. Hoje tem muito off-tube. Na época, tudo ao vivo, assim, depois... Mas mesmo no off-tube, tu tem que ir pro Rio fazer. Exato. Eu tinha que viajar igual pro Rio de Janeiro. Se bem que daí eu comecei a levar ela pro Rio, porque eu tenho família lá, eu comecei a levar ela junto também muitas vezes. Os filhos já estavam grandes, tocando a vida sozinhos, e aí ela se virou um dia para mim, depois dos 2, 3 meses.
Eu pensei que tu ia ficar em casa. Quando tu parasse de apitar. Sim, mas agora ela tava indo, Rio de Janeiro. Eu vou ali fazer um joguinho, já veio aí. Vamos jantar com Copacabana. Não, claro, aí eu pegava escala quarta, domingo, programas no meio da semana. Aí eu ia ter que ficar uma semana, eu levava ela junto, claro. Ô Marcília, vamos lá. Pergunta. Aqui, que nem a gente disse no início, é Chimango Maragato, é PT, anti-PT, não sei o que lá, não sei o que lá. Grêmio ou Inter? O que tem Grêmio e Inter? Tu teve um time quando era pequeno? Eu sou muito apegado ao Esporte Clube Rio Grande, que é o meu clube da minha cidade. Boa. Essa é a E resposta. só? Tem amigos lá, inclusive. mas tá Amigos. bom. Veraneio no cassino a vida inteira. Uma praia maravilhosa. Maravilhosa. Praia maravilhosa. Navio Altair lá tá até hoje. Tá lá né? até hoje. Lá. Já tá no finalzinho, Tá só no tá a finalzinho. ponta do Não, mastro. vai corroer o resto todo. Mas e aí? Foi a adolescência mais, infância e adolescência mais maravilhosa que eu vi em Poça ter veranear no cassino como eu ia. E em dezembro voltava em março. A maior extensão. De praia, do mundo. Tem muita saudade lá. Tenho amigos lá. Já não tem mais família em Rio Grande, faleceram. Mas e aí, até agora ele não disse Mas azul, é só- vermelho, Mas, nada. então, e a minha ligação é com o Esporte Clube Rio Grande, né? O vovô do, Tá, do e futebol o brasileiro. Guilherme, teu filho? E aí, eu nem sei para que é aquele stories. Vamos enrolando. E aí, Se pesquisar, não tem nenhuma foto com camisa de time nenhum, nem tu e nem Guilherme. Não. E o que eu costumo dizer é o seguinte, pô, tu não torce para ninguém? Diz que, meu amigo, vocês acham que juiz de futebol é filho de chocadeira? Exatamente. Essa frase é de João Saldanha. E aí, Ricardo, se eu sou árbitro de futebol, é porque eu gosto de futebol. Se eu gosto de futebol, Eu gostava sempre de futebol. eu acompanhei futebol desde pequeno. Se eu acompanho futebol, eu torci para alguém. Meu pai não me criou desde criancinha, com 6, 7 anos, meu filho. Tu não vai a jogo de futebol, Porque tu vai ser tu não vai assistir futebol, tu não vai gostar de futebol, porque quando for grande, tu vai ser árbitro de futebol. Porra, tem lógica. O Arnaldo torce pra quem então, o Arnaldo? Não, o Arnaldo já disse Flamengo. E o Galvão? O quê? Galvão também é Flamengo. E o Wright é Fluminense. O Wright é Fluminense. Sabia o Galvão? Mas tu sabe que essa Ele foi atleta do Fluminense, o Wright. E então, é aquela coisa, a questão não é tu ter time, a questão é você ser profissional. E a questão não é nem da imparcialidade, é de ser isento. Exatamente. É isso Pronto, Sabe que essa acabou. é a tese do E se jornalismo você- esportivo. E se você não for isento, se você não for profissional, sua carreira não vai longe. Claro que Exato. não. Então o orgulho que eu tenho é isso. Eu cheguei longe por quê? E até hoje as pessoas me dizem, tu me fez, pô, Marcílio, pô, eu era feliz, não sabia. Eles brincam comigo. Talvez não se lembre das bobagens que eu fiz, porque na época não tinha VAR, né? Entende? Aí, se tivesse VAR, teria aparecido muito mais. Ou teria sido salvo de muitos Também. erros que eu fiz. Também tem isso do outro lado. Mas enfim, quem faz uma carreira longeva e quem chega a ser da FIFA, da Copa do Mundo, é porque ao longo do desenvolvimento da carreira, ele teve uma postura, não só tecnicamente dentro do campo, mas uma postura pessoal e profissional que ele levou a esse patamar. Né? Salvo lembra. Modéstia à parte. Salvo lembra salve. Salve ali, olha ali. salve a Olha pizza. Dona que Arlete, por Arlete, gentileza. Que, aliás, fez aniversário há poucos dias a idade. A gente não vai revelar, não vamos mas revelar, jovem, somos todos jovem. cavalheiros. Aqui em Marcília a gente trata muito bem a nossas Olha só a visitas, nossos pizza aí. convidados. Chocolate, calabresa. Calabresa. Olha aí. Fica à doces e vontade, salgados. Marcília. Fica à vontade que a gente trata bem aqui Experimenta, os nossos guardanapo. convidados. Salve a pizza, É uma oferecendo maravilha. produto de qualidade para os nossos convidados. Essa tese do jornalista, do que o Marcília disse para a arbitragem. Com licença, né? Bom, Não, fica à por favor, vontade. fica à vontade. Olha aí, Caio. Ó, agora o vale para o jornalismo esportivo. Foi por isso que eu disse no programa do Mendelski na Guaíba, e o Mendelski veio para mim e disse assim: ô Cristiano, por que o São José e o Cruzeiro de Porto Alegre têm a maior torcida? Eu disse, não sei. Ele disse, porque todo jornalista esportivo torce ou para o Zequinha ou para o Cruzeiro. Eu disse, não, o Mendelski, eu não. Aí ele assim, não, mas tu torce para quem então? Não pode ser nem para Grêmio nem para Inter, eu não acredito. Não, eu sou colorado. Começou a sair já as mídias sociais, eu tinha foto com a camisa do Inter e aquilo circula de infância, de adolescência, eu vou correr na frente. Eu sou colorado, mas tem uma coisa, o Mendelski, que é a seguinte,
credibilidade não se compra em farmácia. E tem um período do mês que tem uma gaveta lá em casa que ela fica pulando, que são os carnês querendo sair para o pagamento. Tu tem que ter isenção. É verdade. Tu tem que saber que eu critico quando tá ruim e elogio quando tá bom. E tem pessoas que eu gosto muito do Grêmio e tem pessoas do Inter que eu não gosto. Eu aprendi a torcer para as pessoas, para o sucesso das pessoas. É verdade. E eu acho que é por aí, tu disseste tudo, frase João Saldanha, ninguém é filho de chocadeira. E ainda mais nesse estado, na província de São Pedro aqui, tem, não adianta. Ô Marcílio, tu para de apitar em 94? Foi. Com a Copa do Mundo? Com a Copa do Mundo. Foi o teu último evento? Foi a Copa? Não, Ou eu chegou não a apitar o ano todo? Não, apitei mais uns 6 jogos. O último foi um Corinthians e Flamengo no Pacaembu. Ô, louco. Corinthians e Flamengo. E aí, já estava assinado o contrato na época, né? Com a Globo? Com a Rádio Gaúcha. Ah, com a Rádio Com a Gaúcha, RBS. claro, tu veio pra cá. 4 anos depois eu fui para a Globo. 4 anos depois. Em 98 já comecei a fazer Globo na Copa do Mundo. Eu fui à França pela RBS, mas já comecei a fazer lá entradas pela Sport TV. Na volta, então, eles fizeram um contrato comigo, comecei a fazer jogos da Sport TV e RBS ao mesmo Foi um tempo. tipo de estágio para entrar na Globo, tu acredita, RBS? Acho que sim. Eles estão precisando Pra também fazer um no teste. Sport TV, e aí, como eu fiz, comecei a... Quando é que a gente começa a ter comentarista de arbitragem Acho que é nessa na época, TV? hein? Nessa época? Não, na TV, o primeiro comentarista foi o Arnaldo em 89. 89. Porque ele não foi à Copa de 90, que foi o Wright, ele estava brigando para tentar ir em 90, não foi. E aí, então, ele resolveu largar e a Rede Globo convidou ele para ser comentarista, e é ali que começou a história do comentário de arbitragem. Na televisão. Antes teve muito mais tempo o Mário Viana, lembra? Sim. Mário Viana com 2 N's, Legal! Banheira. Mariana, Rio de Janeiro. Isso. Acho que é Rádio Nacional, Mas né? Mas da rádio, Acho que era a né? Rádio Globo também. Rádio Globo, depois, sim. Rádio, mas TV. Do então Alcei, começa do com o Alcei Arnaldo. Camargo. É. Tinha o Jorge Cury, aquela galera Sim, toda sim, lá. Sim. Aí você, na Copa de 94, apita 2 jogos, Isso. né? Bélgica e Holanda, né? O clássico lá dos Países Países Baixos. Baixos. Na fase de grupos. E depois, nas oitavas de final, Suécia e Arábia Saudita. Aí o Brasil passou para as quartas. Aí, Aí saiu o árbitro acabou a brasileiro. Copa para mim. Ô Marcília, para o jogador chegar na Copa do Mundo é o auge, eu acho que para o árbitro também. Também. Quando tu vai para apitar Bélgica e Holanda, Copa de 94, o que passou na tua cabeça? Lembrou da época que tu ia disputar o Amador, lembro. do Rio Grande do Sul, segundona? Lembra? E modéstia à parte, dá orgulho. Daí tu chega no dia anterior, tá lá, tá pensando no jogo, tá, digamos assim, planejando, fazendo teu planejamento do jogo, com seus auxiliares, vendo tapes dos jogos que a FIFA passa para nós, tal, para conhecer as equipes. É importante você conhecer como as equipes jogam, inclusive. Você vai ver um jogo, exemplo, do Barcelona que joga o chamado jogo apoiado, né? Desde o tempo é o grande legado do Cruyff. O Guardiola aprofundou, aperfeiçoou. O Guardiola foi jogador do Cruyff. Sim. O Guardiola foi campeão da Champions League, centro-médio do Cruyff em 92. O Koeman jogava também, aquele time do Barcelona. Então, se você vai fazer um jogo apoiado, você vai se comportar, você vai para dentro do campo de uma forma. Você vai correr de uma maneira diferente. Você vai sair mais para os flancos, abrir a diagonal, para tu não atrapalhar o Xavi, Iniesta e Messi lá dentro. Sim. Se tu começar a correr pelo meio, os caras vão dizer Vai que tá tocar a fazendo bola aí. junto com eles. Tu vai atrapalhar. vai estragar o jogo. Sim. Né? Por quê? Porque eles jogam muito na troca, aquela troca de passes rápida, e aí abre, dá uma abertura para um. Se tu vai apitar um jogo, o Liverpool, dá um exemplo diferente, do Jurgen Klopp, é um jogo vertical. Né? E tu não... É aquela bola que vem e tal, e manda um Thiago Alcântara e um tapa na bola pro... Sim, o time que chega mais rápido no campo, é o Palmeiras. Pro Salah ou pro... Agora o Mané tá no Bayern de Munique. Tu não pode se atrapalhar, tá ali. Ali, ou seja, tu tem que estar preparado para essa bola longa. Não pode ir até lá dentro da grande área. Porque se tu for, o cara dar um tapa na bola, a bola vai correr, vai andar muito mais que você. Vai chegar atrasado no lance, vai ter um pênalti que não vai ver. Tudo bem que hoje tem VAR, ajuda, mas enfim. Sim, mas em 94... Não tinha. Então tu tem que... Como é que jogam as equipes? Né?
é um jogo de velocidade, é de contra-ataque, é de toque, sai jogando. Então, isso tudo se aprende hoje. Na minha época não tinha. E tu Hoje, entrava sabendo quem é que tá pendurado, quem não tá pendurado, quem é que tem que cuidar cartão, aquela coisa toda, nem não? preocupa. Tu acaba ficando sabendo porque tu olha a súmula, tá, essas coisas, mas nunca me preocupou. Então, quer dizer, hoje, inclusive, essa questão da parte tática do futebol faz parte do curso de árbitros. Na minha época, não. Mas a FIFA já nos orientava nessas questões todas. Então, no meu planejamento de jogo, aí, planejo, tá, puxa vida. Eu apitei lá na Associação de Sapiranga, foi lá que começou minha carreira, né? Apitando jogo de amador. E eu estou aqui numa Copa do Mundo. Bah. Pô, cheguei. É verdade, chego. E eu tenho que me orgulhar da minha carreira. Porra. É verdade. Não é? Holanda A ainda, Associação né? Sapiranga, Estádio das Rosas. Isso, exatamente. Então, É complicado ali. aquela região, claro, era assim, Campeonato Amador é aquela região toda ali. Parobé, Dois Irmãos, Canudos, Estação Velha, Morro Reuter. Sapiranga, Morro Reuter. Era jogo pegado ali. Era ali que a gente começava, meu amigo. E toda aquela segurança que eu falei no início, né? E dizer, eu cheguei. E só 10 no Brasil chegam. Tem mais de 20 mil árbitros. E como é que tu vê o nível da arbitragem hoje no Brasil? Eu digo o seguinte, as pessoas reclamam e tal, e até eu fico orgulhoso. Pô, Marcílio, tu tinha que voltar. Eu digo, não, para, a idade que eu tô... Brinco Não, mas não VAR, não, cara. com VAR, né? Pois é. Eu digo, o árbitro hoje ele é mais preparado do que era na minha época. Ele é mais preparado técnico e fisicamente. E o VAR ajudou, ou tá ajudando, Não, claro, mas eles estão também. se atrapalhando. Eles estão se atrapalhando. Mas o VAR, o árbitro hoje, ele é mais preparado técnico e fisicamente do que era na minha época. Como na minha época era mais preparado que na época do Armando Marques. Sim. É a evolução da espécie, não tem jeito. O que acontece é que existe hoje uma superposição midiática. E o que envolve o futebol hoje? Que é uma indústria. Não é só, na época era só um jogo de futebol, era o esporte. Mas hoje é uma indústria que envolve milhões, bilhões de interesses. Olha quem é que hoje está envolvido com o futebol, as grandes empresas multinacionais do mundo inteiro. As grandes marcas associando. As grandes marcas associando suas marcas aos clubes de futebol. Né? Então a pressão é muito maior. Os interesses são muito maiores. Mas a gente está falando de um futebol que, vou pegar o Brasil, tá? É uns 5% do futebol, que são os grandes clubes. Agora tem Série B, Série C, Série D. Mas aí entra o interesse local, né? É um interesse local que muitas vezes é muito mais forte, como tu diz, né? Mas tu acha que o nível tá ok? Da arbitragem? É. Eu acho o seguinte, ela ainda está distante. Ela é inferior ao europeu. Quem é o melhor hoje no Brasil? É. Quem é hoje o melhor? Eu acho que o Rafael Claus. Rafael Claus. Que mesmo assim Que vai pra crítica Copa. também. Vai pra Copa ele E o Wilton Pereira Sampaio. Não gosto do Wilton. Também não faz a minha cabeça, mas enfim, é um árbitro experiente e até vem vindo bem nos últimos jogos, vem pegando jogos importantes e vem saindo bem. Mas eu acho o Rafael o mais preparado ainda hoje no futebol brasileiro. E a Edna? Boa árbitro. Boa. Ela não tinha que estar na Copa no lugar do Wilton? Aí já é mais difícil. A árbitra mulher em campeonato masculino. E ela já apitou Mundial Interclubes. Então, Mas é um processo ainda. Isso é um processo. tem machismo nisso aí? Não tem. Ainda mas é um processo. A mulher ainda não tem a preparação física que um árbitro homem tem. Ela já é muito bem preparada. Né? Mas é todo um processo. O Marcílio... Até cultural. Conheço ela, me dou com ela pessoalmente, é muito boa árbitra. Né? Vem apitando jogos de Série A, Série B de Campeonato Brasileiro. Pegou uma geladeira recente. Apitou Mundial, semifinal de Mundial Feminino. Não, ela tá no... Não, ela é boa, é boa. Tá bem. E o VAR? Por que aqui no Brasil a gente não tá conseguindo... Aí é um problema, aí é outro problema. O VAR ele foi criado com o objetivo... Está no protocolo da FIFA. O objetivo do VAR: evitar os erros grosseiros, e erros óbvios, e erro que a ética repudia. Onde é que foi a virada de chave? Não foi o gol do Maradona.
Não foi aquele gol do Michel Brasil e Espanha que entrou meio metro nas costas do Carlos, do Brasil, lembra? Sim. E o Brasil podia ter ficado fora da Copa ali. Se perde para a Espanha. Portugal, Alemanha. Foi Alemanha e Inglaterra, Alemanha e Inglaterra. em 2010. Isso, que a bola entrou. A bola do Lampard, que Isso. entrou 40 centímetros. Isso aí. Como é que o árbitro não viu, meu amigo? O árbitro está na intermediária. Ele não tem noção de profundidade nem onde a bola está quicando. Não tem jeito. O Bandeira está na linha da grande área. A bola chega lá no gol, 16 metros, 50, muito mais rápido que ele. Ele talvez pudesse ver um pouco melhor, se estivesse mais atento. Mas uma chicotada daquela, que a bola quicou dentro, saiu. Eu lembro que o goleiro Lehmann da Alemanha foi buscar a bola lá quase na marca do pênalti, quando ela voltou. Olha a potência do chute. Tipo o gol do Valdomiro em 76 contra o Corinthians no final. Como é que vai ver? E ali quem estava apitando era o Wright, né? Não. Ali era o... Em 2010, não. Era Não, que eu tô falando em 76, a final do Brasileiro, aquela que Foi o gol Wright. O Wright. Foi o Wright. Que ali o Bandeirinha que disse que foi gol. O Luiz Carlos Félix. E o Wright vai, mas tu tem certeza? Foi gol. Não, mas Foi o gol. Wright E vai com foi a bandeira gol. desde o início. Mas ele o Bandeira confirma estava na gol. linha de fundo. Sim. Tá bem colocado. Bem colocado. Ele tava na linha É de que esse fundo. lance também, a gente Claro. fala, estão lá em Diz 76. que ficam prejudicando É que naquela época o Corinthians não tinha o beneficiando poder o Corinthians. que tem hoje. Olha aí, ó. Naquela época o Corinthians não tinha o poder E que tem hoje. Se é hoje, mas não sei se o Inter leva E aí aquele o que título. acontece? Era o Larrionda que captava esse jogo, Alemanha e Inglaterra. Ora, lá, Yonda. Aquilo ali causou uma comoção. Eu estava na Copa do Mundo comentando para a Globo. E ali foi que a FIFA disse, não, vamos ter que tomar uma providência. Por quê? Os patrocinadores começaram a fazer pressão. Né? Do público não acreditar mais no negócio de futebol. De achar que, não deu esse gol porque tá na gaveta, foi comprado, o jogo tá comprado, o jogo tá não sei o quê. Não tá, meu filho. E a Erro humano. tecnologia ele já estava à disposição, porque eu lembro que a Globo tinha um tirateima. Pra ver lance de impedimento, fazer aquela... Mas aí é entretenimento, né? Mas... Aí é entretenimento, quer dizer... Mas que tinha que a FIFA absorver aquilo ali pra ela entende? também. Então, não é só a Globo. A Globo Sim, tinha muito. as O TVs. primeiro software que surgiu nisso foi na Itália. Então, vamos fazer alguma coisa. Como é que nós vamos fazer? Então tá, para os erros óbvios. É esse. É o gol de mão do Thierry Henry que tirou a Irlanda da Copa. Sim. Se tem VAR, não passa. Só que, Não, Marcília, hoje... Só que aí o que aconteceu? Desculpe. O VAR no Brasil, sei lá, se os árbitros de vídeo resolveram ser protagonistas. Pois é. Aí tocou no tornozelo do jogador. Meu amigo, toque de tornozelo com câmera lenta vira um pontapé. Porque a câmera lenta distorce a intenção totalmente, ela superdimensiona o fato. A câmera lenta ela serve para o árbitro saber se houve o contato. Agora, se esse contato é passível de ser punido, tem que ser em velocidade normal. E o protocolo fala, olha o contato em velocidade Normal. câmera lenta. Mas decide pelo que acontece no campo. Só que aí o árbitro já viu o lance em câmera lenta. Mas olha Esse é o só. problema. E aí o árbitro de vídeo, muitas vezes, não tem que chamar o árbitro de campo. Tem que sustentar o que o árbitro de campo fez. Não. Quantas vezes vocês veem na Premier League, no Campeonato Alemão, o árbitro de vídeo interferindo num jogo? Muito pouco. Lance, Pouco e quando é chamado é rápido. E lances que a gente olha e diz, pô, mas isso aqui é pênalti. Até pode ter sido. Mas se o árbitro de campo está 3 metros do lance e não deu, a decisão é dele. É como se não tivesse árbitro de vídeo, acabou. A sensação hoje é que Vai o VAR virou uma bengala. para aquela margem de erro. Não, a sensação hoje é que o torcedor tá falando mais de roubo. Estão roubando. Porque antes, o cara errou. Pô, o cara não viu. Hoje, com o vídeo, o cara tá falando, estão roubando. Principalmente se é contra o meu time. Se é a favor, aí esquece. É isso. Não é aquela história que quem bate não lembra. Quem bate, quem esquece. apanha não esquece, exatamente. Então, o problema do VAR hoje é hoje. É esse. Mas vem pra ficar, né? E o Não impedimento, tem mais como retirar. E o impedimento, Outro problema do VAR, que aí não tem como, certo ou errado, é computador, é o impedimento. Eu acho uma distorção do futebol se ficar anulando o gol por 2 centímetros. Eu também concordo. Mas, Pelo ombro. mas tá. Enfim. Tá impedido, paciência. Mas tinha que mudar isso. Mas e o que tem que mudar? Bom, para variar, os ingleses correram na frente. Porque tem as 2 linhas, a vermelha e a azul. As linhas do Gaciba. Quando encostar, tá legal. Se abrir, não tá. É. O que os ingleses fizeram?
Olha, esperteza. Engrossaram ali. Engrossaram, ou seja, lá quando acontece impedimento, se tu afinar a linha de novo, vai dar 10, 15 centímetros, não vai dar 2. Porque eles engrossaram a linha. Ou seja, mais gols passaram a sair, e como é para todo mundo, a linha está mais grossa para todo mundo, não tem problema nenhum. O Arsène Wenger, que é diretor de competições da FIFA, tem uma ideia bem boa. Que, não sei se vai passar, mas ele está lutando para isso. Qual é a ideia? Inverter o conceito do impedimento. Ó. Ou seja, hoje, qualquer parte do jogador mínimo é impedimento. que tiver avançado em relação ao defensor, o ombro avançado, ele está impedido. Né? Ele quer tirar essa aí. Ele quer fazer o seguinte: se qualquer parte do atacante tiver Junto, na mesma parede. linha de qualquer parte do defensor, ele está legal. Ah, mas eu acho que é bem melhor. Ou seja, tu pode estar com o teu corpo todo avançado, mas o atacante... O quadril para baixo está na mesma mas linha. Mas se o teu Pé. tornozelo está na mesma linha do defensor, Bem melhor. é legal. Bem melhor. Bah, A essa aí zagueirada vai enlouquecer. Não, mas é bem melhor. Qualquer parte estando... Não, favorece o gol. Favorece o gol. E mais, facilita a determinação do impedimento. Sabe por quê? A margem de erro vai a 0 Claro. no computador. Sabe por quê? Porque hoje tu tem que ter 2 linhas, É. do atacante e do defensor. Vai traçar uma só. Hoje tu traça uma só. Se essa linha encontrar 2 corpos, Deu. Tá. o lance é legal. Eles vão testar o semi... Como é que é o sistema? O VAR agora vai ter o impedimento semi-automático, alguma coisa assim. É uma tecnologia onde a bola junto com os pontos do jogador, são não sei quantos mas aí frames é muito... por segundo, que aí não vai... Eu sou muito a favor da tese do Arsène Wenger. É boa essa aí. É o cara que sentou 40 anos no banco de reserva, Sim, foi técnico do Arsenal por 20 e tantos anos. Exato. É boa. 22 anos, e até ele é diretor de competições da FIFA. Hoje ele quer diretor de desenvolvimento de competições. E ele está lutando por essa possibilidade. Quer dizer, inverte o conceito, vai sair mais gol, Excelente. muito Vai mais. sair. E vai parar de haver Discussão. Anulou o gol, todo mundo vibrando, o estádio inteiro vibra. Aí vai um cara lá, deu impedimento aqui, qual é a distância? 2 centímetros. A cabeça tá empinadinha. Assim. Isso não é da essência do futebol. Não é. Porque tu sempre tem que favorecer, eu acho, o atacante. O gol. Renato Marcília, foram quantos anos de Rede Globo? 20 cravados. 20 cravados. 20 cravados. 98 a 2018. Chegou aí na vinícola do Galvão, aqui em Bagé? Lá em Bagé, não. Ainda não. Lá em Pedras Altas. Para aquela região lá. Não. Mas te dá bem com ele. Com o Galvão, sim. Como é que é A gente fala, o pessoal fala, um grande caráter. Grande caráter. Lutava pelos companheiros dele dentro da Rede Globo. Eu vi isso aí, que ele é um cara que buscava, para reportagem principalmente, que não ganhava tão bem, ele buscava... O problema tá com problema, tal, não sei o quê. Ele ia lá, falava com a direção, ele lutava pelos companheiros. Enfim, ele é muito bom caráter. Tem sua vaidade? Tem. Chegou onde ele chegou por méritos. Pode ter seus defeitos, todos nós temos. Mas ele é uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento muito bom até hoje. E tá virando gaúcho, Galvão Bueno. Cariúcho. Porque ele é muito exigente nos jogos. Narrador, comentarista. Ele tem direito de ser porque ele era exigente com ele mesmo. Eu trabalhei com ele. Ele era exigente com ele mesmo para fazer a coisa da melhor forma possível. Que tipo de exigência, por exemplo, com Renato Marcília? O que acontecia, o que o Galvão fazia? Existe você entrar no momento certo, não atravessar a narração, falar naquele tempo que deve falar numa comentário de arbitragem em televisão, que é 15, 20 segundos. Direto e objetivo. Direto e objetivo. Não falar com a bola rolando. Só quando a bola sai fora, de preferência no tiro de meta, que leva mais tempo para a bola ser reposta. Tem uma série de detalhezinhos. Quem trabalha em televisão, que o telespectador não sabe. Tem que ter uma série de cuidados. É o famoso time. Exatamente. Saber entrar na respiração do narrador. Isso Isso, quer dizer, quando você trabalha muito tempo, como eu trabalhei, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu fazia muito com o Luiz Roberto. Vai, narrador. E grande amigo meu. Os comentários eram sempre o Juninho também é meu amigo, e o Maestro, grande Maestro. Júnior.
Né? Então a gente está junto muito seguido. Vai pegando as manhas. Então pega a manha de quando é que o cara baixa o microfone da mão, tá no estúdio ou no estádio, ele baixa o microfone para puxar a respiração e tu entra, né? Aí tu tá do lado dele, tu bota a mão em cima do braço, fala, ele já sabe o que tu quer, ele já sabe o que tu vai falar, entende? Isso então, é um meio-campo funcionando bem. Exatamente. Articulação. Em São Paulo era o Kleber Machado e o Casagrande, ou o Caio. Casagrande é uma grande figura, né, cara? Também. Ele só fez mal para ele mesmo. É. Ele é de um coração maravilhoso. Ele é um cara de um coração incrível. Impressionante. Felizmente, está limpo. Tá limpo. Completamente É limpo. uma batalha diária. Não, ele diz. É uma batalha diária porque o dependente químico, ele é um dependente químico. Ele não deixa de ser. Ele não está... Tá lutando contra aquilo. Entende? Usando. Ele não está usando. Não. Mas faz 10 anos... Eu estava junto, escalado no mesmo jogo, quando ele voltou. Quando ele voltou, saiu da internação, nós trabalhamos juntos. A emoção dele. Foi uma emoção, me abracei, nós nos abraçamos todos, eu, ele, o Kleber. Lá foi um jogo de estúdio. Né? Ele estava super emocionado e ele é uma pessoa do bem. Ele só fez mal para ele. Questão política, olha, é dele. Pensamento particular de cada um. Entende? Não vou discutir, nunca discutimos isso. Mas entende? ele chegou a ir trabalhar, vocês viam, puxa, hoje o Casagrande está chegando Alterado. Já teve. Ele fala isso no documentário dele. Ele fala. No livro ele fala. É, no livro. Ele fala, o jogo que ele não compareceu, que tinha sido internado, era o jogo que estava o Luiz Roberto e eu. Nesse jogo, também no estúdio. E aí entrou o ex-diretor da Globo, Marquinhos Mora, diretor de eventos da Globo, entrou no ouvido e disse, olha, o Casão não vem, deu problema. Deu problema, a gente já sabe qual era, né? Vocês dois vão ter que levar essa transmissão do Campeonato Brasileiro sem comentarista. Na época. Acho que o Caio não estava indo. E aí tu comentou... No livro fala, inclusive, desse jogo, no livro dele. Casagrande e seus demônios. Eu li esse livro. E aí foi o Kleber Machado, perdão, Luiz Roberto. Kleber Machado e eu, em São Paulo. Não. Puxa vida. Foi São Paulo, mas foi Luiz Roberto. Eu me lembro direitinho, porque era um jogo que a transmissão era para o Rio de Janeiro. Então, Luiz Porque tinha isso, quando a transmissão era para o Rio, o Luiz Roberto que fazia, mesmo que o jogo fosse em São Paulo, do estúdio de São Paulo. E o Kleber ia para o Rio fazer um jogo para São Paulo. Então era o Luiz Roberto e eu. E vamos levar no... Né? E aí se soube o que tinha acontecido. O acidente, a internação. Alguns jogos antes a gente via que ele não estava bem. Isso é um processo também, mas já faz isso, faz 10 anos que ele voltou e está completamente limpo. Ele saía para jantar com um casão, não vamos pedir vinho, bebida alcoólica, né? Pode pedir. Para mim, uma água mineral com gás, com aquele copinho, eles não usam o limão, né? Bota o copinho de limão, né? Uma de limão para botar na água mineral. Para mim, uma água mineral, quer tomar vinho? Não te preocupa comigo. Né? Então, ele sabe que ele tem essa batalha diária. Tu apitou o jogo do Casagrande? Captei no Corinthians e no Flamengo. Eu apitei um jogo, o Flamengo e Corinthians, do Casão. Um jogo foi famoso, no Pacaembu, em que ele jogou pelo Flamengo. Que ele fez gol contra? Não foi que ele fez gol contra, não fez. Teve um Corinthians e Flamengo que pelo Flamengo ele chegou a fazer um gol contra. Não foi. Isso é lenda. Não, mas ele disse. E aí, eu não me lembro. Que ele estava muito nervoso. Foi tão maluco que ele chegou. E aí ele volta pro Corinthians, na segunda passagem. Ele, no Flamengo foi quando a torcida do Corinthians, o Gaviões da Fiel, aquela torcida, cantava no Pacaembu aquela música, né? Ei, Casão, volta pro Timão. O Casagrande, aquela música, né? Você não me engana, seu coração é grande. E aí eles cantavam para ele. Eu não me engano, meu coração, teu coração é grande. Mas a música é vascaína, né? A música, seu coração é do Vasco. A música originalmente, não me lembro quem é o autor, sei lá, Martini Baba, não? Mas aí a torcida do Corinthians, ele ficou emocionado, eu estava nesse jogo que a torcida do Corinthians gritava, o Casão, você não me engana, seu coração é corintiano. E no jogo Corinthians e Flamengo, ele jogando pelo Flamengo.
É esse jogo aí. Agora, eu não sei se ele fez o gol contra. Eu sei que ele ficou tão Ficou emocionado. nervoso e emocionado que ele não conseguiu jogar. Ele conta isso aí no. verdade. E depois volta. Pô, tu apitou o jogo do Casagrande, tu apitou o jogo do Júnior, imagino eu, do Capacete, do Caio Ribeiro. Não, o Caio já tinha ido para a Itália. O do Júnior eu optei, inclusive, final da Copa do Brasil de 90, com o Goiás e o Flamengo. Quando ele voltou, já tinha voltado de... tinha jogado no Torino, depois no Pescara e... Tu apitou, foi Goiás e Flamengo aquela tu final. apitou aquela final de Copa do Brasil, Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio e Cruzeiro. Uma decisão. O Márcio aqui e eu lá. É. Eu apitei aquela final. Deve ser uma pressão enjoada, né? É chato porque é o jogo do clube da tua cidade. Hoje não dou muita bola, mas na época havia muita pressão sobre isso. O Eduardo Reuser, goleiro do Grêmio, deu um peru. Foi 93 isso. E o Denner jogava no Grêmio. Não sei se o Denner estava naquele O Denner jogava no Grêmio. Será? Não me lembro dele. Sim, que ele até dá uma queimada. Ai, meu goleiro! Pô, o Denner ia ganhar a Copa do Brasil. Ele foi campeão gaúcho com o Grêmio. Aliás, o único título que ele teve na carreira com o Grêmio. Foi um gauchão com o Grêmio. Num jogo em Pelotas, o Grêmio se sagrou campeão gaúcho. Só pra voltar à questão da Globo, a Globo mudou tudo, né, cara? Impressionante. Tirou vários nomes. E o Galvão sai agora, sim, depois houve da uma Copa. modificação completa na gestão da organização. Só que as coisas mudam, as coisas evoluem. Enfim, acho que até perde um pouco de identidade, né? Por aquelas figuras, né, mais conhecidas do O público. Galvão vai pra internet agora, né? Vem pra cá o Galvão. Mas... Por que tu decidiu fazer jornalismo? Cursar jornalismo? Porque eu acho que seria importante para mim. Não porque me obrigasse a fazer, não era obrigado a fazer jornalismo. Eu fiz jornalismo, já estava há 6, 7 anos na RBS. Fiz porque quis fazer. Eu já era economista, tinha um pós-graduação em análise de sistemas, que eu fui analista de sistemas, trabalhei nessa área, e resolvi fazer porque achei que o curso ia me dar uma base muito interessante, né, um arcabouço, pelo menos, teórico, para exercer atividade jornalista. Ajudou? Ajuda, sem dúvida alguma. Sempre ajuda. Sem contar que eu fui para dentro de uma faculdade, tinha 40 e poucos anos já, tinha parado de apitar, vai pegar garotos de 17, 18 anos. O Jason foi teu colega lá. Nós dividimos a Ubra lá. Tu vê que ele nem olhava pra ti. Eu sou Marcílio, tu é um ratão. Marcílio, não. Parece que você se renova, Ubra, né? 2003. Cabeça da cidade. E os colegas não te enchiam o saco, pô, naquele Grenal, pô, não sei o quê. Era de boa? O pessoal era de boa, Sim, claro. Teve logo uma semana lá, eu cheguei, recém tinha entrado na faculdade, chegou um aluno de uma outra turma lá, não sei se era jornalismo ou não. Disse, pô, Marcílio, tudo bem, onde é que tu vai dar palestra? Eu estou estudando. Como assim? Pensei que ia dar uma palestra aqui. Não, eu vou entrar em aula agora. Estou estudando. O cara não entrou na cabeça dele que eu estava entrando na faculdade para estudar. Pô, isso é muito bom. Estudar é bom, pô. Estudar faz bem. Eu fui fazer agora, há 4, 5 anos atrás, o MBA na Fundação Getúlio Vargas de Gestão Estratégica de Esportes. Pô. Agora sou professor. Então isso... Pô, não para, né, Marcelo? Não dá para parar. Tá com quantos anos? A gente nem perguntou. 50? Espalha. Espalha que serve, espalha que serve. Espalha que me ajuda. Ajuda. Não tem. Eu sou de 1951. Estou com 71 anos. 71 não anos, parece, tá bem, tá jovem. Muito bem conservado. O Cristiano tá com 45. Eu tenho 48 para 40, parece que eu tenho 57. Essa do conservado é dura, hein? Dói. Conservado dói. Conservado dói. Eu só? Ô Marcílio, nós teríamos aqui histórias para ficar até altas horas. O tempo é curto. Mas é muito bom falar contigo, te ouvir as tuas histórias. Foi muito bom. Por isso que eu digo, só conta história quem tem história para contar. E tu tem milhares mais ainda que, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente vai fazer de novo. Obrigado, Marcílio. Deus te agradecer. Disponho sempre. Espero voltar aqui em outras oportunidades. Vai voltar. Quem sabe agora eu consigo me assistir, né? Vamos ver agora como é que vai ficar no Campeonato Paulista pela TV Record. Colega aí, isso pô. Aí, teve já no último, né? Já foi no último era Paulistão, trabalhei para a Record. Estrutura maravilhosa. Me trataram muito bem. Super receptivos. Tem um grande narrador, Lucas Pereira.
Tem lá no Rio de Janeiro e São Paulo, que estava narrando era o Marcos Vargas. Marcos de Vargas foi que é contratado. daqui, gaúcho, que é nosso, gaúcho também. Exatamente. Então, fizemos um Campeonato Paulista com uma repercussão muito boa na TV Record. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver daqui para frente. Eu vou te dar humildemente vou te dar uma missão. Próximo tem que trazer o Galvão Bueno. Vamos trazer o A gente vai lá e busca ele ali em Bagé, naquela Ali em parte Bagé. ali, traz aqui, grava e depois Nós vamos volta. lá, vamos fazer de lá. Vamos lá, marca pra ele. Se tivesse visto, ele passou um fim de semana no cassino lá. Ah, é? Passou lá na Praia Bom do Cassino. agendar o Diego Galvão que vier, se ele topar, né? A gente leva Ele toda a gosta de estrutura falar, pra ele lá. fala mais que todo mundo aí, que a gente Não, vai ficar só ouvindo. gravando, Galvão. Beleza, Galvão, vai. tudo contigo. Bem-vindo ao dos dois. Obrigado, Renato. Valeu, Marcília. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Prazer estar aqui com vocês. Renato Marcília, árbitro de basquete, futebol, Copa do Mundo, Cidadão economista, do mundo. professor, cidadão do mundo, nosso convidado aqui no Dos Jornalista. Dois. Jornalista, te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, Dá like. espalha pra geral, dá like no vídeo. Pega e manda pros teus grupos de WhatsApp a conversa que tivemos há pouco com Renato Marcília. E a gente, claro, te espera no próximo programa. Um abraço, tchau! Sentiu alguma coisa, Martins? Deu problema com o Cristiano Silva lá. Muito prazer, Jason Lisboa, seu tutor.